Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o gênero notícia. Eu sou a Vanessa, sou professora de língua portuguesa. Quando a gente fala de gênero, nós estamos falando de alguns tipos, né? Tipos de textos. E dentro dos textos jornalísticos, do gênero jornalístico, nós temos o gênero notícia, né? Gênero notícia é um gênero bastante conhecido, que é um dos mais utilizados dentro dos telejornais, dos jornais também na rádio e dos jornais impressos, certo? Hoje o jornal impresso é um pouquinho mais difícil da gente ter, apesar de que a gente tem o jornal digital, né? Que ele tem mais ou menos a mesma cara do jornal impresso para a gente matar um pouquinho das saudades daquele jornal que sujava nossas mãos em pleno domingo. Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente vai ver sobre o gênero notícia é a estrutura dele. Como que eu componho, como que eu escrevo ou como eu identifico um gênero notícia, uma notícia, né? Então, a primeira característica da notícia é que ele é um texto curto, né? E quando a gente fala um texto curto, a gente fala de um texto muito direto, tá? Por quê? Ele é direto? Porque, na verdade, eu exponho e também eu narro o acontecido, alguma ação, né? Expor é mais direto. Narrar, eu preciso de mais informações, tá bom? Eu faço 2 vezes isso? Faço. Só que a segunda vez eu coloco um pouquinho mais de informações do que a primeira, né? A gente vai chegar nessa parte. Bom, em relação ao título, né, de uma notícia, o título sempre é aquele que resume o tema da notícia, tá bom? Ele tem que chamar a atenção do leitor e ele tem que ser o resumo da notícia, né? A gente também existe, a gente encontra embaixo da imagem da notícia, ou mesmo embaixo desse título, a gente vai encontrar um subtítulo, que ele pode ser chamado de breves ou então de linhas finas. Tanto faz, ou linhas finas ou breves, ele tem a mesma coisa, né? Mesma característica, né? O que eu tenho nessas linhas finas aí? Eu tenho, na verdade, uma explicação rápida sobre a matéria, sobre a notícia, tá bom? Quando a gente vê a notícia, vê o título, vê a imagem, embaixo a gente vê as 2 linhas, uma ou 2, né? Linhas finas, que são com certeza escritas na fonte 10, né? 9 ou 10, né? A gente tem no primeiro parágrafo um tal de lead ou de lead, tanto faz a pronúncia, né? Ou em inglês ou em português. O mais importante é que ele é o quê? A abertura do texto da notícia. O que a gente vai encontrar nessa abertura de texto de notícia? Na verdade, a gente vai encontrar respostas para algumas perguntas. São as mais importantes dentro do gênero notícia. Quais são essas perguntas? O que aconteceu? Com quem aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? E por que aconteceu? Quando eu consigo responder essas perguntas, eu consigo então fazer uma introdução, vamos chamar assim, né? Porque é o texto de abertura de uma notícia, né? Eu consigo fazer o lead, tá bom? Então, o lead ou lead é feito a partir da resposta dessas perguntas, em formato de texto. Ele normalmente fica ao lado da imagem, tá bom? Do lado esquerdo da imagem. Ou então ele é a primeira coluna da notícia, tá bom? O corpo da notícia. Então, eu tenho lá o lead, que pode ser 1 parágrafo, 2 no máximo, tá bom? E o resto, eu tenho o corpo da notícia, né? O que vem nesse corpo da notícia? Eu tenho informações secundárias, tá? E aí, então, depois das secundárias, eu consigo chegar a alguns detalhes dele. Esses detalhes, que são, na verdade, os secundários, não necessariamente o importante, porque a ação é a mais importante da notícia, né? Então, primeiro vem os fatos mais importantes, para depois vir os secundários, tá bom? É sempre assim que acontece. Então, se eu quiser algo mais breve numa notícia, mais curto, apenas entender assim rapidamente o que significa aquele título, eu vou ler o lead. Pronto. Ou então eu leio as linhas finas, né?
e eu tenho uma noção do que eu vou ler. Se me interessar, eu faço continuação da minha leitura. Aqui eu tenho mais ou menos isso, tá bom? A gente tem o nome do jornal, né, que todo mundo está vendo aí, e a gente tem em vermelho aqui, sublinhado, riscado, é o título da notícia, né? E se eu quiser saber sobre isso, eu vou até a página que está aqui um corpo da notícia, muito pequeno, muito resumido, então eu vou até a página onde ela está e faço uma leitura um pouquinho mais demorada, vamos chamar assim, porque aqui está muito rápido, né? Aqui eu tenho o lead, aqui eu não tenho uma notícia em si, né? Eu tenho apenas o lead da notícia. E observem que ao lado tem uma imagem bastante grande, e embaixo dessa imagem eu tenho uma linha fina, que está explicando sobre essa imagem, tá bom? Tudo bem aqui? Então tá bom, a gente segue aqui. Vamos lá, a gente vai falar sobre o tema, mas eu posso colocar qualquer coisa dentro do gênero notícia? Não, claro que não, né? A gente só narra uma notícia, né? Dá uma notícia de alguma coisa nova que aconteceu, alguma coisa que está relacionada com a realidade, algum evento social relevante mesmo, né? Que ele pode ser recente, pode ser atual, né? Mas que merece sim uma divulgação aí na mídia, né? Quando a gente publica uma notícia, né? A gente quer que chegue ao maior número de pessoas possíveis. E isso pode ser tanto ele escrito, impresso, como ele digital, ou mesmo ele falado, que seriam os telejornais, tá bom? O que eu vou encontrar nesses temas, né? Eu vou encontrar ênfase nos fatos narrados, tá bom? Então, eu tenho uma oferta de maiores números de dados possíveis, né? Para ter um relato muito verdadeiro, tá bom? E aí, então, a gente cai numa coisa que a gente encontra hoje em dia, são as fake news. As fake news, na verdade, eu consigo responder as perguntas que a gente fez. Se eu consigo responder aquelas perguntas, eu tenho praticamente uma notícia que parece verdade. Mas aí a gente vai precisar estar lendo essa notícia, tá bom? E aí, então, a gente fica atenta às fake news, tá? É claro que esse relato ele tem que parecer verdadeiro e a notícia, obviamente, confiável, tá? A gente pode incluir também depoimentos nas notícias, tá? É depoimento, não é entrevista, é diferente, tá bom? Então, alguém disse blá, 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 certo? Muito diferente de entrevista, onde eu tenho pergunta, resposta, tá? Não é isso que me ajuda aqui, para que faça essa notícia ser confiável, tá bom? Uma notícia, na verdade, ela não deveria ser duvidável, né? Porque antes de eu divulgar a notícia, eu preciso checar a veracidade dela, né? É isso que acontece com os grandes jornais que a gente tem hoje, tanto na televisão, como ele impresso ou ele digital, tá bom? As pessoas vão atrás daquela notícia para saber a veracidade delas. Porque se eu divulgo uma fake news, eu cometo um crime, tá bom? Qual é o estilo, na verdade, né, do gênero notícia? Então, a gente tem uma linguagem formal. Quando a gente diz linguagem formal, significa que eu não vou encontrar gíria, muito menos uma linguagem chula, tá bom? Que são os palavrões, né? Eu preciso da linguagem formal porque eu faço a notícia para qualquer pessoa e para todas as pessoas, né? Então, por conta disso, a minha linguagem deve ser formal. Eu tenho um relato normalmente em terceira pessoa. Por que em terceira pessoa? Porque quando a gente faz um relato em terceira pessoa, a gente se distancia daquele fato, então a gente não tem sentimento, emoção, eu consigo enxergar de forma mais racional. Por isso que quem está de fora acaba vendo com outros olhos o problema que está acontecendo,
né? Então, quando eu coloco uma frase em terceira pessoa, escrevo uma notícia em terceira pessoa, eu não estou colocando o meu ponto de vista porque ele não é interessante mesmo, né? Uma notícia, ela é um relato de algo que aconteceu. Ela não é o que você está pensando sobre aquilo, tá? Isso é muito diferente. Não existe opinião pessoal do jornalista quando ele escreve uma notícia, tá bom? É diferente, tá? Se eu quero saber a sua opinião, então ele vai dizer, eu acho, eu penso que. E a gente não encontra isso no gênero notícia. E nem podemos, tá bom? Por quê? Porque assim eu contribuo com uma ideia de objetividade, credibilidade da informação, tá bom? E aí, então, como eu vou escrever uma notícia, vou dar uma notícia, a notícia de um fato. Esse fato está acontecendo ou aconteceu? Ele aconteceu. Então, normalmente, eu escrevo no pretérito imperfeito ou no pretérito perfeito, tá bom? A gente vai usar o pretérito, que é o passado, né? Porque a ação já aconteceu. Eu não posso narrá-la no presente ou no futuro, né? Porque se eu dou uma notícia, eu dou uma notícia do algo que já aconteceu, tá bom? Então, utilizem aí pretérito imperfeito para introduzir os personagens, descrever cenário, onde gostava, do que gostava, onde morava, o que costumava fazer. E o pretérito perfeito para relatar o que aconteceu, tá bom? Então, ele bateu na porta, né? Ele se jogou. E aí, então, eu tenho o pretérito perfeito para isso. Tudo bem? Bom, qual é o estilo, qual é o jeito, qual é a maneira, qual é o modo, né, que a gente vai conhecer aí o gênero notícia? Então, o uso de pouquíssimos adjetivos. Por quê? Porque eu não estou qualificando, né? Quando eu qualifico, eu torno esse termo, esse texto, subjetivo, tá bom? Por isso que eu dou mais ênfase ao substantivo e aos verbos. Verbos de ação, substantivos são aquelas pessoas que fizeram parte da ação, ok? Os quais devem impressionar o leitor. Eu sempre seleciono verbos e substantivos que chamem a atenção do leitor. É muito horrível, muito ruim ler uma notícia e falar, nossa, que mal redigida, né? Claro, porque faltou ali uma escolha de palavras adequadas, né? E aí, então, a gente tem uma linguagem mais objetiva, dando destaque aí aos aspectos principais da ação, né? Os interesses do fato relatado, situando quando aconteceu, se caso for no momento histórico ou não, né? E como forma de revestir a informação de seriedade, eu preciso sempre situar quando isso aconteceu, tá bom? É isso que a gente tem para falar por hoje. Então, se caso você tiver alguma dúvida sobre o gênero notícia, você pode escrever aqui embaixo no canal e eu respondo para vocês, tá bem? Muito obrigada, gente. Até mais.